cenário político do Brasil mudou. Novas forças estão no comando do país e, nesse contexto, o Maranhão é visto com preocupação em relação ao tratamento que poderá receber devido às posições adotadas pelo governador Flávio Dino. Sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado federal do PSB e ex-governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares. Bom dia, governador. Bom dia, Carlos. O Maranhão, nessa nova conjuntura, com esse novo comando, como o senhor, como gestor passado e como deputado federal, vê a situação do nosso estado? Olha, eu acho que o governador Flávio Dino é um bom governador, uma pessoa honesta, bem intencionada. Agora, ele não pode ficar longe do governo federal, né? O Maranhão é um estado com quase 7 milhões de habitantes, a maioria pobre. Mais da metade da população vive do Bolsa Família. Isso mostra a pobreza que existe no estado, e ficar longe do governo federal eu acho uma posição muito radical do governador. Mas ele tomou essa posição ao se posicionar contra o impeachment. Ele precisa de pontes. O senhor pode ser uma dessa bancada federal? Pode fazer essa relação com o governo federal? Olha, para qualquer pessoa fazer a interlocução, é preciso que o governador queira, né? E ele nunca procurou ninguém para fazer essa interlocução. Não tem só eu, tem vários deputados, tem o vice-governador, que é do PSDB, né? Tem trânsito como Michel Temer. E eu tenho. Tive 2 vezes com o Michel Temer, conversei sobre o Maranhão, mas é preciso que o governador queira isso, né? Ninguém pode se antecipar e fazer essa interlocução sem que o governador autorize. E o presidente? O que ele falou para o senhor nesses 2 encontros em relação ao estado do Maranhão? O presidente é um homem cordial, né? É um homem de diálogo, é um homem com uma vasta carreira política, muito experiente. E ele me disse, olha, diga para o governador Flávio que ele pode dizer o que quiser, né, que eu vou chamá-lo, porque eu tenho uma boa convivência com ele, já ajudei a ele no passado, ele sabe disso. Tive uma boa convivência quando era presidente da Câmara e ele era líder do PCdoB, de forma que eu não vou discriminar ninguém e não vou discriminar o Maranhão, que eu sei que é um estado que precisa muito. De forma que eu acho que as portas estão abertas para o governador, né? Se ele quiser, ele poderá ficar. Agora, eu acho que ele foi um protagonista muito forte, né? E isso pode deixar sequelas, não diretamente com o presidente, mas tem um entorno. O governo federal não é uma pessoa só, não? Eu já participei do governo federal e sei que ali tem uma opinião dura de um núcleo duro do governo. Esse núcleo duro tende a ser mais radical, não? Entre os que ajudaram e os que não ajudaram. Eu ia perguntar isso para o senhor em relação não ao núcleo duro do governo, mas em relação ao partido, ao PMDB estar no poder, porque o PMDB também tem muitas forças e uma delas está aqui no Maranhão e é adversário do governador. Você acha que pode ter dificuldades para o governador a mais em relação a isso? Olha, eu tenho a impressão que o presidente Sarney, eu não falo com ele há mais de 10 anos, mas eu tenho a impressão que ele jamais será contra o Maranhão, né? Eu acho que o governador Flávio, ele, ao ficar longe do presidente, o poder não tem vácuo, né? O poder é ocupado imediatamente. Na hora que ele fica longe, é claro que outras forças se aproximam. Então, se ele não quer que o Sarney tenha influência, ele precisa estar junto, não é isso? Se ele ficar afastado, naturalmente o presidente Sarney crescerá. Mas não acredito que o Sarney tenha essa deliberação de causar dano nenhum ao governo do estado. Pode querer pode aumentar uma briga política. Mas eu acho que o governo do Temer
é um governo de salvação nacional, como ele falou. Então ele não vai discriminar. O presidente é ele. Então o Flávio, o governador Flávio, precisa se aproximar do Temer, né? É o que eu acho, eu não vejo outra maneira. Entendo. Deputado, em relação ao PSB, como é que está o pedido de intervenção? O pedido de intervenção foi uma ficção, né, que dizia que o partido ele estava totalmente atrelado à vontade do governador Dino. Essa era a base do pedido da intervenção. Ora, só o meu voto mostra que não existe isso, né? Eu votei, o governador era contra o impeachment, eu votei a favor do impeachment, né? Então, isso aí desmoralizou completamente o pedido. E não foi nem levado ao diretório, à reunião do Diretório Nacional. Já teve, então? Já houve na terça-feira passada e não entrou, porque não tem substância, não tem motivo. Qual é o motivo? O Diretório Maranhense não é mais uma comissão provisória. O Diretório Maranhense é um diretório eleito há menos de 2 anos atrás, são 60 membros. Nós temos ali representantes de todos os movimentos sociais, das mulheres, dos negros, de todos os movimentos. De forma que não há como acabar com um diretório dessa maneira. Mas o senador Roberto Rocha, que é do PSB, esse fim de semana próximo, ele falou como se ainda tivesse possibilidade de ser analisado esse pedido de intervenção. Bem, mesmo os senadores se enganam, né? Eu acho que ele está completamente enganado em relação a isso, porque nem entrou na pauta e isso ele sabe, né? E o senador Roberto, eu já disse isso, ele ficou zangado, ele não tem uma vivência das raízes do partido. O partido não tem dono, o partido é um partido que tudo se vota dentro do partido. Por quê? Porque isso é uma tradição do partido, é dos movimentos sociais. Quando o Arraes criou o partido, criou assim, né? Em que os movimentos sociais têm vez de falar. Então, ninguém toma no partido decisões sozinho, as decisões são colegiadas. Perfeito, agradeço a sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Tá, muito obrigado, um abraço a todos, viu? E vamos acreditar que o governo Temer, apesar de todas as dificuldades que está encontrando, vai colocar o Maranhão e o Brasil nos eixos. Obrigada.